Haroldo Godwinson foi o último rei saxão da Inglaterra, seu legado muitas vezes ofuscado pela amarga derrota na Batalha de Hastings. No entanto, esse dia sangrento e singular não define o homem. Haroldo foi um guerreiro de ferocidade incomparável, um general cujo gênio estratégico trouxe o fim brutal da era viking. Sua vitória sobre Haroldo Hardrada, o último grande rei viking, foi um confronto banhado em sangue e trovões, resultando em muitos relatos tanto nas sagas vikings quanto na crônica anglo-saxônica. Haroldo também conquistaria o país de Gales e teve uma vida que se desenrolou em meio a uma das eras mais turbulentas da Inglaterra, um período repleto da queda de dinastias e da incerteza implacável do destino. Seu legado é de imensa vitória, mas também de derrota esmagadora, lutando até o amargo fim. Esta é a história do último rei saxão, Haroldo Godwinson. Haroldo Godwinson nasceu em 1022 numa época de sangue e conquistas, quando o domínio viking mantinha a Inglaterra sob controle, com Canuto, o Grande, reinando. Goduíno, seu pai, foi nomeado conde de Wessex. 2 anos antes do nascimento de Haroldo, uma ascensão notável do anonimato liderada por Canuto. A linhagem de Goduíno vinha de Walt Not Sealed, um saxão do sul que caiu em desgraça após se rebelar contra o rei Etelredo, o Indeciso. Apesar dessa mancha de rebelião, a linhagem de Goduíno era rica em sangue real. Historiadores e cronistas ligaram a ancestralidade de El Goduíno a Etelredo I de Wessex, o irmão mais velho de Alfredo, o Grande, sendo ambos descendentes diretos do rei Egberto. Essa conexão coloca a Casa de Goduíno como um ramo da ilustre Casa de Cerdico, fundada por Cerdico de Wessex, o líder do assentamento anglo-saxão na Grã-Bretanha, oriundo das distantes terras germânicas. A mãe de Haroldo, Gita Thorkelsdottir, era uma nobre dinamarquesa, filha do formidável chefe dinamarquês Thorgel Brilhante, embora pouco se registre sobre seus feitos. Por meio de Gita, o sangue dos ferozes guerreiros dinamarqueses corria nas veias de Haroldo, misturando-se à nobre herança saxônica de seu pai. Haroldo tinha cerca de 5 irmãos. Havia Sueno, o próprio Haroldo, Tostigo, Girt, Leofwino e Wulfnoto. Ele também tinha 3 irmãs chamadas Edita, Gunilda e Elfgifu. O pai de Haroldo, Goduíno, teve uma ascensão meteórica à proeminência. Quando Canuto, o Grande, morreu no ano de 1035, Goduíno já havia consolidado seu status como um dos condes mais ricos e influentes da Inglaterra. Assim, Haroldo e seus irmãos cresceram em uma Inglaterra anglo-escandinava, desfrutando dos privilégios da alta nobreza. Após a morte de Canuto, seu filho mais velho, Haroldo Pé de Lebre subiu ao trono inglês, apoiado pelo inabalável suporte de El Goduíno de Wessex. No entanto, o reino não tinha paz. Alfredo Aetheling, um filho do deposto rei Aethelred, o despreparado, ousou reivindicar sua herança, liderando uma força invasora composta por mercenários normandos. Godwin, sempre astuto como estrategista, interceptou as forças de Alfredo. Em um ato sombrio de traição, ele entregou Alfredo para Haroldo Hereford. Essa traição culminou em Alfredo sendo cegado e brutalmente assassinado. O sangue dessa traição manchou o nome de Goduíno, maculando sua reputação. Ainda assim, no cálculo brutal do poder, sua influência só aumentou. Haroldo Hereford morreria no ano de 1040 e seu irmão Harthacnut assumiria o trono inglês. Goduíno então apoiaria a ascensão de Harthacnut ao trono, mais uma vez estando do lado político certo do aspirante a rei e mantendo suas terras e status.
Haroldo Goduíno teria cerca de 20 anos durante a ascensão de Harthacnut ao trono. Ele juraria lealdade ao rei junto com seu pai, devido ao assassinato de Alfrido Etlin, garantindo que a família Goduíno estivesse mais uma vez em favor do rei. Porém, após só 2 anos no trono, Harthacnut teve um destino terrível em um banquete de casamento. Relata-se que ele de repente caiu ao chão com uma convulsão terrível e não disse mais nenhuma palavra depois disso. Outro filho de Knut, o Grande, morreu sem filhos, encerrando sua linhagem. Com a morte de Harthacnut, o domínio viking sobre a Inglaterra enfraqueceu e a linhagem dos reis ingleses retornou à antiga linhagem de Wessex. O último filho sobrevivente de Ethelredo, o indeciso, Eduardo, estava exilado na Normandia, mas foi chamado de volta à Inglaterra para reivindicar seu direito de nascimento. O conde Goduíno, sempre o manipulador, ofereceu seu apoio formidável à reivindicação de Eduardo. O apoio de Goduíno, pai de Haroldo, a Eduardo, o confessor, não foi apenas um ato de lealdade, mas uma jogada calculada para solidificar seu próprio poder e garantir o futuro de sua família. A jurisdição de Goduíno sobre seu condado seria estendida para cobrir as ricas terras de Kent. No ano de 1045, Haroldo foi nomeado Conde da Anglia Oriental, ascendendo a uma posição de imenso poder e influência. A ascensão dele foi claramente influenciada pelas fortes ligações políticas de seu pai, Goduíno, com o rei. Goduíno, o homem mais rico do reino e sem dúvida o mais poderoso, havia manobrado para garantir a proeminência de sua família. O prestígio da família Godwinson aumentou ainda mais naquele mesmo ano, quando a irmã de Haroldo, Edita, se casou com o rei Eduardo. Essa união não apenas fortaleceu a já considerável influência da família, mas também uniu Haroldo e o rei por laços de irmandade através do casamento, tornando Eduardo, o confessor, cunhado de Haroldo. A ascensão da família Godwinson agora estava firmemente entrelaçada com a linhagem real. Mais ou menos na mesma época que sua irmã, Haroldo também se casaria. Sua esposa se chamava Edith, a Bela, embora seja lembrada na história como Edith Pescoço de Cisne. Ela era uma nobre extremamente rica e bela de East Anglia, que também tinha uma linhagem impecável, sendo sua mãe uma princesa saxã. Apesar de não sancionado pela igreja, o casamento deles seguiu a tradição dinamarquesa do handfasting, algo considerado totalmente normal. O casal teve ao menos 6 filhos e sua relação era baseada no amor, além de ser uma jogada política inteligente para Haroldo e Edith. Haroldo cresceu durante o reinado dos reis vikings e, embora a linhagem tenha sido restaurada para a casa de Wessex, ele testemunhou a queda de dinastias. Ele também observou as manobras políticas de seu pai, Goduíno, para garantir seus próprios interesses, o que resultou na ascensão da família Godwinson da obscuridade para se tornar a casa mais poderosa da Inglaterra. Isso teria tido um impacto profundo em Haroldo, que teria testemunhado em primeira mão a impermanência do poder, a fragilidade da vida e como agir em tempos caóticos. O irmão mais velho de Haroldo, Sueno, havia sido nomeado conde de vários burgos, mas foi exilado por sequestrar uma abadesa no ano de 1047. Suas terras foram então divididas entre Haroldo e seu primo. Assim, Haroldo agora era o filho legítimo mais velho de seu pai, com seu irmão mais velho estando no exílio, e havia incorporado algumas das terras dele às suas próprias. O rei Eduardo, o confessor, se aliaria a Henrique III, o imperador do Sacro Império Romano. No ano de 1049, Haroldo foi enviado para apoiar Henrique nesse pacto, comandando uma frota de navios enviada para enfrentar Balduíno, o conde de Flandres. O papel de Haroldo nessa campanha destacou sua crescente importância e o fortalecimento dos laços entre a coroa inglesa e o Sacro Império Romano. Enquanto o rei Eduardo, o confessor, buscava consolidar seu poder,
ele trouxe conselheiros, nobres e sacerdotes de seu próprio círculo normando, fortemente influenciado pela linhagem de sua mãe. Esse influxo de influência normanda foi recebido com forte oposição de Goduíno, que defendia os interesses de seus compatriotas. Confronto violento entre moradores de Dover e o visitante Eustácio, segundo o conde de Bolonha, desencadeou um conflito crítico. Eduardo ordenou que Goduíno punisse o povo de Dover, mas Goduíno desafiou seu rei, recusando-se a se voltar contra seu próprio povo. Essa resistência foi uma postura ousada contra uma potência estrangeira e também um desafio direto à autoridade de Eduardo. A família Goduíno detinha um poder imenso, controlando vários condados e até mesmo tendo um representante dentro dos aposentos do rei. Em forte contraste, a propriedade pessoal do rei Eduardo, embora substancial, provavelmente era menor do que a de seus ancestrais e estava dispersa por vários condados. Essa fragmentação o deixou sem uma base de poder local consolidada. Além disso, Eduardo retornara à Inglaterra recentemente como um estrangeiro meio normando, sem experiência na política e liderança inglesa. Isso preparou o terreno para uma luta pelo poder entre o formidável conde e o inexperiente rei. Eduardo percebeu a recusa de Godwin como um teste de poder e rapidamente buscou garantir o apoio de Siward, o conde da Nortúmbria, e Leofric, o conde da Mércia. Com o apoio deles, Eduardo conseguiu deter e exilar Godwin em setembro do ano de 1051, também lembrando como Godwin havia traído seu irmão Alfredo Atheling. Godwin, junto com sua esposa Gieta e seus filhos, Sweyn, Tostig e Geert, buscaram refúgio na Flandres. Enquanto isso, seus outros filhos, Leofwine e Haroldo, fugiram para Dublin. No ano de 1052, Godwin e Haroldo lançaram pequenas frotas e convergiram para a costa sudoeste da Inglaterra. Eles então conseguiram apoio dos portos de Sussex e Kent, reunindo uma força formidável. Essa frota combinada navegou até Londres, onde Godwin obrigou o rei a negociar, ameaçando uma guerra civil. Isso resultou em um acordo totalmente favorável para Godwin. Assim, os condados da família Godwin foram restaurados, a rainha foi reconvocada e a maioria dos numerosos favoritos franceses do rei foi banida. A família Godwinson havia restabelecido seu controle sobre o poder de forma tão firme que Eduardo nunca mais tentou desafiá-los. Porém, o triunfo de Godwin durou pouco. No ano de 1053, apenas um ano depois, enquanto celebrava a Páscoa em Winchester com alguns de seus filhos e o rei, ele desmaiou repentinamente e ali, no auge de seu poder, morreu durante o banquete. O segundo filho de Godwin, Haroldo, o sucedeu como conde de Wessex, enquanto o antigo condado de Haroldo, East Anglia, foi concedido a Elfgar, filho do conde da Mércia. O filho mais velho de Godwin, Sueno, era inelegível para qualquer título, devido à sua peregrinação a Jerusalém, durante a qual ele faleceu em setembro do ano de 1052, na viagem de volta. Nos anos seguintes, vários condados ficaram desocupados e foram concedidos aos irmãos mais novos de Harold, consolidando ainda mais o poder da família. No ano de 1055, Siward, o conde da Nortúmbria, morreu e foi sucedido pelo irmão mais novo de Harold, Tostig. Em 1057, o conde da Mércia morreu e foi sucedido por seu filho Elfgar, deixando a Anglia Oriental novamente disponível. Uma versão menor desse condado foi dada a de outro irmão de Harold, Gurth, enquanto Essex, Hertfordshire, Buckinghamshire, Middlesex, Surrey e Kent foram unidos em um novo condado. A outro irmão de Harold evite o vinho. Assim, sob o reinado do rei Eduardo, o Confessor, a família Godwin passou a dominar quase toda a Inglaterra, com exceção da Mércia.
Nessa época, o rei Eduardo estava em grande parte satisfeito em deixar o governo efetivo do reino nas mãos capazes de seus poderosos condes, que eram principalmente os Godwinson. Em 1063, Haroldo Godwinson iniciou uma campanha ousada e sangrenta contra Llywelyn ap Gruffudd, que dominava o país de Gales desde 1055. O rei galês havia unificado os territórios e representava um desafio significativo às ambições de Haroldo e seus parentes. Com o cheiro de conquista no ar, Haroldo lançou um ousado ataque de cavalaria no coração do território galês. O objetivo era claro e brutal: eliminar o rei de Gales e desmontar seu controle sobre o poder. No entanto, apesar da ferocidade e rapidez do ataque, a missão fracassou e o rei inimigo permaneceu ileso, seu domínio inabalado. Sem se deixar abater por esse revés inicial, Haroldo se reorganizou e se preparou para um ataque mais abrangente. Ainda naquele mesmo ano, ele se uniu ao seu irmão Tostigo, o conde da Nortúmbria, formando uma poderosa aliança com o objetivo de colocar o rei galês de joelhos. Desta vez, a invasão foi meticulosamente planejada, combinando forças terrestres e navais em um ataque coordenado, projetado para devastar o coração do país de Gales. Os irmãos lideraram seus exércitos com uma determinação implacável e impiedosa, avançando pelo terreno acidentado e deixando um rastro de devastação por onde passavam. Aldeias foram arrasadas, plantações queimadas e a paisagem outrora vibrante ficou manchada de sangue. A brutalidade extrema e a pressão incessante das forças de Haraldo e Tostig começaram a cobrar seu preço. Os próprios homens do rei galês, cansados e desmoralizados pelo ataque, perceberam a futilidade de resistir contra uma força tão avassaladora. A desolação causada pelas forças invasoras havia semeado as sementes do descontentamento e do desespero entre as fileiras dos defensores galeses. Em desespero para evitar maior aniquilação, os homens do rei galês se voltaram contra ele. A traição fervilhava entre as fileiras e, num ato sombrio de perfídia, os galeses mataram seu próprio rei, decepando sua cabeça. A cabeça decapitada do rei galês foi então enviada a Haroldo como uma oferenda, representando a devastadora eficácia de sua campanha. Esse ato brutal não apenas eliminou uma ameaça significativa, mas também consolidou a reputação de Haroldo como um líder militar temido e decisivo. Assim, Haroldo agora tinha o país de Gales sob sua influência e era, sem dúvida, o conde mais poderoso de toda a Inglaterra, assumindo o manto de seu falecido pai Goduíno. No ano de 1064, Haroldo naufragou em Ponthieu, um evento envolto em especulação e mistério. De acordo com os primeiros cronistas normandos após a conquista, o rei Eduardo havia enviado anteriormente Roberto de Jumièges, o arcebispo de Cantuária, para nomear o duque Guilherme da Normandia, parente materno de Eduardo, como seu herdeiro. Eles dizem que Haroldo viajou depois para jurar fidelidade a Guilherme. Porém, estudiosos questionam a confiabilidade dessa narrativa. Embora Guilherme aparentemente acreditasse que lhe havia sido prometida a sucessão, certas ações do rei Eduardo, como seus esforços para trazer seu sobrinho Eduardo, o exilado, filho do rei Edmundo Braço de Ferro, de volta da Hungria no ano de 1057, contradizem essa afirmação. Mais tarde, cronistas normandos propuseram razões alternativas para a viagem de Haroldo. Alguns sugerem que ele estava buscando a libertação de seu irmão mais novo, Wulfnoth, que há muito tempo era mantido como refém na Normandia, enquanto outros especulam que Haroldo foi levado através do canal por uma tempestade inesperada. Há consenso de que Haroldo foi desviado de sua rota e desembarcou em Ponthieu. Guy, conde de Ponthieu, capturou Haroldo e o fez refém em seu castelo. Guilherme logo chegou e exigiu que Guy entregasse Haroldo. Guilherme agora tinha o conde mais rico da Inglaterra preso,
Mas, conhecendo o valor de Haroldo, sem dúvida os dois homens poderosos tiveram uma negociação que há muito foi esquecida pela história. Durante o cativeiro, Haroldo acompanhou Guilherme em campanha contra seu rival, Conan, segundo Duque da Bretanha. Durante essa campanha, ao atravessar o terreno traiçoeiro próximo à fortificada abadia do Monte Saint-Michel, Haroldo ficou conhecido por resgatar heroicamente 2 soldados de Guilherme de um areal movediço. Disse que Guilherme presenteou Haroldo com armas e armaduras, concedendo-lhe o título de cavaleiro. A tapeçaria de Bayeux e outras fontes normandas retratam Haroldo jurando sobre relíquias sagradas apoiar a reivindicação de Guilherme ao trono inglês. Esse juramento, seja ele forçado ou dado de livre vontade, seria mais tarde usado por Guilherme para justificar sua invasão à Inglaterra, preparando o cenário para um dos conflitos mais significativos da história inglesa. O mandato de Tostig como conde da Nortúmbria foi marcado por contrastes. Nos assuntos externos, ele obteve sucesso notável, forjando uma amizade com o rei da Escócia, que em grande parte garantiu a segurança de suas fronteiras ao norte contra problemas. Ele também liderou uma delegação a Roma em nome do rei Eduardo, aumentando seu prestígio no reino mais amplo, e ajudou seu irmão Haroldo em suas campanhas no país de Gales. No entanto, no próprio condado, as medidas rígidas de Tostig para manter a paz do rei o tornaram muito impopular entre os nobres. No ano de 1065, enquanto Tostig estava na corte do rei Eduardo, no sul da Inglaterra, seus nobres descontentes se revoltaram. Eles mataram seus homens e exigiram seu banimento. Haroldo, buscando evitar o início de uma guerra civil, recusou-se a marchar para a Nortúmbria para reintegrar seu irmão. Diante das exigências dos rebeldes e da relutância de Haroldo, o rei Eduardo concordou em exilar Tostig. Tostig partiu para Flandres. Lá ele tentou conquistar o apoio de aliados poderosos. Visitando Guilherme da Normandia, o rei Sweyn II da Dinamarca e, por fim, Harald Hardrada da Noruega. Ele queria parceiros que o ajudassem a recuperar seu condado e poder. Enquanto isso, o condado da Nortúmbria foi concedido a Morcar, irmão do conde Edwin da Mércia. Para solidificar sua própria posição e fortalecer alianças, Haroldo casou-se com a irmã deles, Ealdgith, alinhando-se assim com os influentes irmãos da Mércia. Antes do reinado do rei Eduardo, o Confessor, no século XI, o trono inglês esteve sob influência viking após a conquista da Inglaterra por Sweyn Forkbeard e seu filho Canuto, o Grande. Quando o trono voltou para a posse da linhagem saxã, seu poder estava bastante diminuído. Eduardo, o Confessor, seria lembrado como um rei politicamente fraco, cuja morte provocou uma das crises de sucessão mais famosas da história. No final do ano de 1065, Eduardo, o Confessor, entrou em coma, sem esclarecer sua preferência para a sucessão. Ele morreu no dia 5 de janeiro do ano de 1066. Ele recuperou a consciência brevemente e confiou o reino à proteção de Haroldo. Após a morte de Eduardo, várias pessoas reivindicaram que deveriam ser o próximo rei da Inglaterra. As reivindicações ao trono desses homens eram baseadas em laços de sangue, juramentos, parentesco e ligações com reis anteriores. Cada reivindicação ao trono era forte. Entre os pretendentes ao trono inglês estava Edgar, o Eteling, filho de Eduardo, o Exilado. Eduardo, o Exilado, que tragicamente morreu a caminho da corte inglesa, teria sido nomeado herdeiro pelo rei Eduardo, o Confessor. De acordo com as estruturas de linhagem, Edgar era o herdeiro legítimo, sendo descendente masculino direto de Alfredo, o Grande, e neto de Edmundo Ironside, que pereceu após o brutal conflito com Canuto, o Grande. Os anos recentes testemunharam as mortes misteriosas e assassinatos de muitos Aetelings, incluindo Eduardo, o Exilado, tornando assim a reivindicação de Edgar ao trono baseada puramente em laços de sangue
já que ele não possuía terras, soldados ou aliados, exceto o próprio rei, que agora estava morto. Em contraste estava Haroldo Godwinson, o formidável chefe da casa de Godwin e conde de Wessex. Wessex era a região mais rica e poderosa da Inglaterra, e Haroldo também era uma figura de destaque na corte, renomado por seu serviço a Eduardo, o Confessor, e por sua habilidade em inúmeras batalhas. Como o comandante militar mais confiável da Inglaterra, sua influência era incomparável. Além disso, acreditava-se que a linhagem de Haroldo remontava a Etelredo, o rei de Wessex, e irmão mais velho de Alfredo, o Grande. A coroa só passou para a linha direta de Alfredo porque o filho de Etelredo foi considerado jovem demais para governar durante a grave ameaça representada pelo grande exército pagão no século IX. Na Noruega, Haroldo Hardrada também reivindicou o trono inglês. Segundo sua afirmação, Eduardo, o Confessor, usurpou o lugar de direito do sobrinho de Hardrada, o rei Magnus, o Bom. Magnus foi nomeado herdeiro do trono dinamarquês por Hardacanuto, por meio de um acordo vinculativo, e Magnus acreditava que esse acordo se estendia também ao trono inglês. Eduardo havia tomado o trono antes de Magnus, que posteriormente morreu sem filhos. Haroldo Hardrada, que havia sido co-rei da Noruega ao lado de Magnus, tornou-se o único monarca após a morte de Magnus. Agora, Haroldo Hardrada se via como o legítimo herdeiro da coroa inglesa, considerando a sua herança, já que Eduardo, o usurpador de Magnus, agora estava morto. Outro forte candidato ao trono era Guilherme, o duque da Normandia. Ele afirmava que Eduardo não apenas o havia designado como próximo rei, mas que Haroldo Godwinson havia feito um voto sagrado de apoiar a causa de Guilherme. Além disso, a relação entre a Inglaterra e a Normandia dava ainda mais peso à sua reivindicação. Emma da Normandia era tia de Guilherme, e Eduardo havia passado uma parte significativa de sua juventude exilado na corte normanda. Assim, o trono da Inglaterra foi disputado por 4 homens formidáveis. Havia Haroldo Hardrada, reivindicando sua suposta herança legítima, Guilherme da Normandia, fortalecido por promessas e laços familiares, Haroldo Godwinson, o confiável líder militar de Wessex, um homem cuja linhagem também sussurrava sobre antigos reis, e Edgar Etheling, o herdeiro legítimo por sangue, mas apenas um garoto, sem poder e sem aliados. Esse confronto de reivindicações, enraizado na ambição, linhagem e lealdade, preparou o cenário para uma luta dramática pela coroa inglesa. No dia seguinte à morte de Eduardo, o Confessor, houve uma reunião do Itan para decidir quem deveria se tornar o próximo rei da Inglaterra. O Itan era composto por um grupo de muitos lordes e bispos, e eles consideraram os méritos dos 4 principais candidatos. Mas todo o princípio da sucessão havia sido virado de cabeça para baixo pelo período dos reis vikings, e o Itan já não se sentia mais obrigado a escolher um rei da linhagem de Alfredo, quando era claro que era preciso um homem forte no trono, e Edgar, o Etheling, era só um garoto. Quaisquer que tenham sido as promessas que Eduardo, o Confessor, possa ter feito a Guilherme, ele sem dúvida nomeou Haroldo como seu sucessor. No dia seguinte à morte de Eduardo, Haroldo foi eleito por unanimidade pelo Itan e coroado pelo arcebispo de York. Mas Haroldo não teve tempo de aproveitar seu novo status como rei, pois 2 forças invasoras logo chegariam às suas costas. O irmão mais novo de Haroldo Godwinson, Tostig, era conhecido por sua formidável habilidade militar, porém foi exilado por desafiar as leis do país e nutria um profundo ressentimento contra seu irmão, que agora era o rei da Inglaterra. Em sua amargura, Tostig procurou o rei Haroldo Hardrada da Noruega e o convenceu a invadir a Inglaterra. Uma das sagas relata que Tostig navegou até a Noruega
e impressionou muito o rei norueguês e sua corte. Apesar de ter encerrado recentemente uma longa e inconclusiva guerra com a Dinamarca, o inicialmente relutante Haroldo Hardrada foi convencido pela persuasão de Tostig e concordou em reunir um exército para reivindicar o trono da Inglaterra. Haroldo Hardrada, uma figura imponente na era viking, era conhecido por seu caráter formidável e atributos de guerra incomparáveis. Seu nome, Hardrada, que significa governante severo, reflete sua natureza rígida e inflexível. A extensa carreira militar de Haroldo se estendeu por várias décadas e regiões, incluindo batalhas na Noruega, Dinamarca e no Império Bizantino. Sua experiência em combate fez dele um guerreiro experiente e endurecido pela batalha. Em setembro do ano de 1066, Haroldo Hardrada embarcou em sua viagem para a Inglaterra. Ele parou nas Órcades para buscar suprimentos e homens e logo depois estava reforçado pelo traidor Tostig Godwinson, que se juntou a ele com soldados e suprimentos adicionais. Harald Hardrada logo chegou à Inglaterra com o exército norueguês, reforçado por Tostig e tropas escocesas. Seu olhar feroz se fixou na costa despreparada. Seu exército desceu como lobos, saqueando e queimando como os antigos vikings. Quando chegaram a Scarborough, na Nortúmbria, os habitantes locais reuniram uma resistência corajosa, mas inútil. Sem hesitar por um instante, os vikings desencadearam uma tempestade de fogo e fúria, reduzindo a cidade a ruínas fumegantes. As chamas lamberam o céu, enviando uma mensagem clara para outras cidades, que rapidamente escolheram a rendição em vez da aniquilação. A notícia da chegada dos homens do norte rapidamente chegou ao conde Morcar da Nortúmbria e ao conde Edwin da Mércia. Determinados a proteger suas terras, eles reuniram um exército formidável e confrontaram Hardrada. A chegada dos homens do norte à Inglaterra foi tão rápida que os condes ingleses não tiveram tempo de avisar Harold Godwinson, seu rei, e decidiram lutar contra a invasão nórdica em vez de se submeter. Isso levou à Batalha de Fulford. A batalha iniciou com uma carga estrondosa, quando os ingleses atacaram primeiro tentando surpreender os noruegueses. As tropas de Morcar avançaram, empurrando os homens de Hardrada de volta para os traiçoeiros pântanos, mas o experiente rei viking, inabalável em meio ao caos, reuniu seus guerreiros. Reforços, vindos do flanco direito, colidiram com o centro inglês, seus gritos de batalha ferozes ecoando pelo pântano. Apesar de estarem em menor número, os invasores vikings lutaram com uma fúria berserker, forçando os anglo-saxões a ceder terreno. À medida que mais guerreiros vikings entravam na luta, eles manobravam astutamente ao redor do centro da batalha, abrindo um terceiro fronte. Os anglo-saxões, agora flanqueados e sobrecarregados, enfrentaram um ataque implacável. O sangue encharcou a terra e o ar estava cheio dos gritos dos que morriam. As forças inglesas, incapazes de resistir ao ataque brutal, desmoronaram e foram dizimadas, com os condes da Mércia e da Nortúmbria recuando. As perdas vikings foram mínimas, abaixo de 1000 homens. Com a rendição de York a Haroldo Hardrada, os nórdicos vitoriosos retiraram-se para Stamford Bridge, 7 milhas a leste de York, para aguardar a chegada dos reféns e consolidar seu domínio sobre uma terra que haviam reivindicado de forma tão violenta. Haroldo Godwinson logo soube da invasão viking e, com urgência implacável, reuniu o maior número possível de condes, senhores e guerreiros que conseguiu juntar. Eles viajaram dia e noite, correndo de Londres a York, em uma exaustiva jornada de 320 quilômetros feita em 4 dias. Essa manobra rápida concedeu a Haroldo o elemento surpresa, pois Hardrada e sua horda viking permaneciam completamente alheios à proximidade do rei inglês, até que viram fisicamente o exército anglo-saxão avançando sobre eles.
Quando o amanhecer da batalha chegava, uma figura solitária surgiu das fileiras nebulosas dos saxões, trazendo um presságio de morte e desafio. Sua identidade oculta sob um manto preto. Ele se aproximou de Haroldo Hardrada e Tostig com uma proposta arrepiante. Nenhum nome escapou de seus lábios, mas suas palavras cortaram o ar frio da manhã como uma lâmina. A Tostig, ele ofereceu a devolução de seu condado perdido se ele traísse Haroldo Hardrada. Em resposta, Tostig, sempre oportunista, exigiu saber o que seu irmão, o rei inglês, ofereceria em troca de tal traição. A resposta do cavaleiro foi uma profecia sombria, envolta no manto de um desafio. 7 pés de terra inglesa, pois ele é mais alto do que os outros homens. Com essas palavras, o cavaleiro sumiu nas névoas giratórias, deixando um silêncio atônito entre os nórdicos. Harald, conhecido por seu coração de guerreiro, ficou impressionado com a audácia da mensagem. Virando-se para Tostig, ele exigiu saber a identidade do mensageiro destemido. A resposta de Tostig caiu como uma pedra em um lago de silêncio. Ele disse que era Harold Godwinson, o próprio rei da Inglaterra. Logo após essa reunião, o exército inglês desceu sobre os noruegueses com fúria e começaria a massacrar as forças de Hardrada. Surpreendidos e desprevenidos, os guerreiros nórdicos correram para enfrentar o ataque. O avanço inglês foi brevemente interrompido pela passagem estreita de uma ponte. Foi aqui que um guerreiro norueguês solitário, armado com um Dynax e tomado por uma fúria berserker, conseguiu conter todo o exército inglês. Por um breve momento, parecia que esse nórdico poderia desafiar o avanço dos ingleses, mas o destino interveio. Depois que o berserker matou 40 ingleses, um soldado inglês escondido sob a ponte enfiou sua lança para cima entre as tábuas de madeira, acertando a virilha do berserker, fazendo-o cair de joelhos e permitindo que fosse morto. O exército de Godwinson então avançou pela ponte, uma maré implacável de guerreiros com escudos unidos, e atacou. Eles formaram uma linha forte diante do exército nórdico, e seu rugido ecoou pelo campo de batalha. A batalha rapidamente se espalhou muito além dos limites da ponte, transformando a paisagem em uma área de morte e bravura. Por horas o confronto continuou ferozmente, aço contra aço. Os cavaleiros, e sua decisão de abandonar suas armaduras, provaram ter cometido um erro fatal, pois se viram cada vez mais em desvantagem. As forças inglesas, implacáveis e inflexíveis, pressionaram seu ataque com ferocidade. Lenta, mas seguramente, eles fragmentaram a outrora impenetrável muralha de escudos do norte, explorando cada fraqueza até que ela se despedaçasse. Godwinson Tostado, o traidor dos ingleses, foi morto no massacre, assim como muitos condes nórdicos e guerreiros formidáveis. No coração desse caos, Haroldo Hardrada se destacou como um símbolo de força bruta. Com força firme, suas mãos empunhavam a espada longa, abrindo caminho entre os inimigos a cada golpe. Dizem que ele entrou no lendário estado de Berserker, sua fúria transcendendo os limites humanos. Nesse estado de fúria quase em transe, o veterano de 50 anos e sem batalhas se tornou um redemoinho de morte, abatendo inimigo após inimigo com precisão selvagem, um deus no campo de batalha. De acordo com a saga de Haroldo, foi isso que aconteceu. O rei Haroldo Sigurdsson viu isso. Ele entrou na batalha onde o choque de armas era mais intenso e houve um conflito feroz, em que muitas pessoas caíram de ambos os lados. O rei Haroldo então ficou furioso, correu para a frente da formação e golpeou com as 2 mãos, de modo que nem capacete nem armadura podiam resistir a ele, e todos que estavam mais próximos recuaram diante dele. Foi então que os ingleses quase fugiram. O rei Haroldo Sigurdsson foi atingido por uma flecha na traqueia, e esse foi o ferimento que o matou. O historiador e poeta islandês Snorri Sturluson também escreveu sobre a morte de Haroldo.
Os saxões fugiram dele. Uma flecha o atingiu no queixo, mas ele a arrancou. Outra flecha atingiu sua garganta. Ele se sentou e um amigo perguntou se estava ferido. Haroldo disse: "É só uma flecha pequena, mas está cumprindo seu papel." E então ele morreu. Godwinson agora havia provado ser um estrategista e comandante brilhante e consolidaria seu nome na história ao derrotar o lendário guerreiro e rei Haroldo Hardrada, encerrando a era viking e matando o último grande rei guerreiro viking. No entanto, ao sul, outro pretendente havia desembarcado nas costas inglesas. Guilherme, o Duque da Normandia, havia vindo buscar sua coroa, e enquanto o rei inglês Haroldo lutava no norte, Guilherme atravessava o canal com o objetivo de conquistar e forjar uma nova dinastia. Guilherme, o Duque da Normandia, buscou aprovação divina para sua invasão, conseguindo a bênção do Papa Alexandre II, mas o favor divino não era suficiente para o Duque. Ele também garantiu alianças terrenas, tecendo uma rede de apoio político do imperador do Sacro Império Romano, Henrique IV, e do rei Sueno II da Dinamarca. Com suas forças fortalecidas por alianças divinas e mortais, a frota de Guilherme cruzou o canal na fatídica véspera de 28 de setembro do ano de 1066. Enquanto isso, após o confronto selvagem em Stamford Bridge, Haroldo Godwinson, ensanguentado e exausto da batalha, foi forçado a se dirigir ao sul com urgência frenética para enfrentar a ameaça iminente dos invasores normandos. Aproveitando os momentos fugazes, Guilherme e seus companheiros endurecidos pela guerra construíram uma fortaleza em Hastings, um bastião de madeira e ferro, destinado a proteger a horda normanda da tempestade iminente da fúria inglesa. Com o nascer do sol em 14 de outubro do ano de 1066, os campos de Hastings testemunharam o encontro de duas forças formidáveis. Guilherme, liderando os normandos, renomados por sua armadura formidável e linhagem viking, enfrentou Haroldo Godwinson, comandando toda a força do exército inglês. Guilherme dividiu sua força em 3 grupos: arqueiros, soldados de infantaria e cavalaria. Ele posicionou soldados de infantaria armados com arcos e bestas na linha de frente, soldados na segunda linha e, na retaguarda, esquadrões de cavalaria, e Guilherme tomou seu lugar entre eles com a elite. De lá, ele pôde comandar todos os lados usando tanto sua voz quanto gestos. Enquanto as forças de Haroldo se aproximavam furtivamente através das cortinas da floresta, elas subiram até o topo de uma colina dominante. Deste ponto de vista, eles lançaram uma barragem implacável sobre qualquer soldado normando que ousasse subir, arremessando lanças com precisão mortal antes de descerem para um combate corpo a corpo brutal. Os ingleses, formando uma formidável parede de escudos, reuniram suas defesas, com os escudos firmemente entrelaçados, apresentando uma barreira impenetrável contra o ataque inimigo. O confronto iniciou com arqueiros normandos disparando letais saraivadas morro acima, mas suas flechas eram inúteis contra a resistente parede de escudos inglesa. À medida que os lanceiros normandos avançavam para o combate corpo a corpo, foram recebidos por uma tempestade implacável de dardos, cada lançamento diminuindo ainda mais suas fileiras. Apesar do valor dos normandos, os soldados de Guilherme não conseguiram romper a defesa firme dos saxões. Na tentativa de mudar a batalha, a cavalaria normanda avançou, mas enfrentou o mesmo destino diante da muralha de escudos impenetrável. Ainda assim, apesar do cansaço extenuante, o exército inglês, encorajado pela recente vitória sobre Haroldo Hardrada no norte, avançou com determinação inabalável. Enquanto o sangue escorria pela encosta, o espírito incansável dos guerreiros ingleses fez os normandos recuarem, refletindo sua resistência, coragem e o quão formidável era o exército inglês, sob o comando do rei guerreiro
Haroldo Godwinson. Enquanto os normandos lutavam contra a determinação inabalável dos soldados de Haroldo entrincheirados na colina, sofreram perdas graves, fazendo com que o rumo da batalha pendesse a favor dos anglo-saxões. Isso causaria uma retirada geral entre as fileiras normandas. Em meio ao caos, um boato se espalhou pelo campo de batalha de que o Duque Guilherme havia caído no confronto. Aproveitando esse momento de incerteza, algumas tropas normandas recuaram apressadamente em direção ao mar, perseguidas pelos ingleses que avançavam e que finalmente abandonaram sua posição vantajosa no topo da encosta. Ao observar a desordem entre suas próprias forças, Guilherme, destemido e resoluto, tirou o capacete, revelando seu rosto. Enquanto galopava entre suas tropas em retirada, ele reuniu seus homens com gritos altos. Mesmo quase derrotados, os cavaleiros normandos se reagruparam e avançaram para a linha de frente. Guilherme então liderou um contra-ataque contra o avanço inglês que se aproximava. No caos da batalha, os ingleses rapidamente reformaram sua muralha de escudos impenetrável, preparando-se para um novo confronto de armas. No desenrolar da batalha, sua ferocidade aumentava a cada hora. Os normandos, movidos pelo desespero, lançaram um último ataque determinado para tomar o controle da colina. No constante choque de aço, o preço da guerra ficou evidente. Numerosos senhores saxões, valentes em sua defesa, encontraram seu fim no campo de batalha. Entre os mortos estavam 2 dos próprios irmãos do rei Haroldo Godwinson, Gurth e Leofwine, com uma história contando que o duque em pessoa matou Gurth, confundindo-o com Haroldo. Indiferente às perdas devastadoras, o próprio rei Haroldo surgiu como uma presença formidável em meio à batalha, sua espada brilhando com precisão mortal enquanto derrubava inimigo após inimigo. No massacre brutal da batalha. A batalha parecia nunca ter fim, e há relatos de que Guilherme teve 2 ou 3 cavalos mortos sob ele e de alguma forma continuou lutando, seu corpo machucado e ferido pelas quedas. No entanto, devido à superioridade das táticas mistas de cavalaria e infantaria normando-francesas sobre a tradicional parede de escudos germano-escandinava, Guilherme conseguiu romper as defesas inglesas e, no combate corpo a corpo que se seguiu, sobrepujou as forças de Haroldo. Haroldo lutaria até o fim em meio ao massacre, lembrando os antigos reis saxões. Mas a sorte não sorriu para ele em Hastings, e assim Haroldo Godwinson, o rei que havia acabado de pôr fim à era viking, que conquistou o país de Gales e havia acabado de forjar sua nova dinastia da Casa de Godwin, foi morto ali no campo de batalha. De acordo com um relato, Haroldo foi esquartejado até a morte pelas mãos de 4 cavaleiros normandos em detalhes gráficos. O primeiro, atravessando seu peito com a ponta da lança através do escudo, encharcou a terra com uma torrente de sangue jorrando. O segundo decepou sua cabeça abaixo da proteção do elmo, e o terceiro perfurou as entranhas de sua barriga com a lança. O quarto decepou sua coxa e levou embora o membro cortado. Os detalhes que cercam a morte do rei Haroldo na Batalha de Hastings estão envoltos em um véu de ambiguidade devido a relatos conflitantes e interpretações variadas. Disputam por destaque. Entre elas, as crônicas de Guilherme de Malmesbury oferecem um retrato vívido, atribuindo o fim trágico de Haroldo a uma flecha que acertou seu olho e ficou alojada profundamente em seu cérebro. Apesar das complexidades dos relatos, historiadores concordam em um fato fundamental. Haroldo encontrou seu fim ao final da batalha e lutou até o amargo fim. O legado de Haroldo muitas vezes fica à sombra de seus adversários. Sua vitória crucial sobre Hardrada marcou o fim da era viking. Ele lutou batalhas consecutivas e abriu um caminho de resistência contra a agressão estrangeira,
defendendo seu direito ao trono como descendente de um antigo rei saxão, além de ter recebido o reino das mãos do falecido rei Eduardo, o Confessor. No entanto, a história frequentemente narra a saga de Haroldo sob a ótica de Guilherme, o Conquistador, relegando seu legado ao esquecimento. Ainda assim, é fundamental lançar luz sobre essa figura imponente, honrar sua marca no tecido da história inglesa e garantir que sua história perdure. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês é valiosa para a continuidade do canal e eu aprecio todos vocês profundamente. Um agradecimento especial ao João Sites. Espero que tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. Até a próxima semana em Perfis Históricos.